Então seja muito bem-vindo à conversa imperdível desta semana. Mas é que desta semana é mesmo imperdível. E porquê? Porque estou aqui perante uma das pessoas que toda a gente quer conhecer. O Miguel Milhão, que é fundador e dono da Prozis. Devo dizer-lhe que desde o início, que nós estabelecemos a parceria entre a Cor do Dinheiro e a Prozis, que eu desafiei o Miguel para fazer esta conversa. Mas o Miguel é muito discreto, preferiu ficar na sombra, que eu acho muito bem. Aliás, há empresários que eu compreendo perfeitamente não queiram dar a cara, mas chegou à altura. E a conversa imperdível de hoje, como lhe disse, é aqui com o Miguel Milhão. Miguel, quem nos está a ver, quem é o Miguel Milhão? Quem é o Miguel Milhão? Essa pergunta é boa. Quem é o Miguel? Essa pergunta é difícil, não é? O Miguel Milhão sou eu. Pronto. Agora, como é que tu explicas o que é que uma pessoa é? Percebes a dificuldade? Sim. De onde é que vens? Normalmente as pessoas dizem o quê? Eu sou um médico ou eu sou um engenheiro. Eu acho que é super redutor definir-te pelo que fazes. Eu acho que tu és muito mais do que é que fazes, não é? E por isso é que eu fiquei assim bloqueado na resposta. Porque também é uma pergunta difícil. Vamos começar pela formação. O que é que estudaste? Ok, eu estudei... eu fui para a universidade estudar quando era mais novo Economia e Gestão. Economia, fiquei 6 meses, fui para a Gestão, não fui às aulas, depois saí. E mais tarde, já aos 30 anos, fui estudar Filosofia. E porquê é que saíste de Economia e Gestão? Eu já não tinha paciência para a escola. Ou seja, não tinha mesmo paciência. Não conseguia ir às aulas fisicamente e ficar a olhar para o professor. Já não tinha energia. Mas, entretanto, meteste em Filosofia. Sim, mas aí já era milionário, percebes? Já tinha a vida feita. Sim. Ou seja, era passatempo. E também 30 anos eu pensei, será que isto ainda funciona? Porque eu tinha muita facilidade na escola. Será que a minha cabeça ainda está como era? E estava por aí. Mas quando tu dizes, por exemplo, num caso de Economia e Gestão, quando tu dizes já não tinhas paciência para aturar professores, imagino que se estiveste na sala e dizer assim, mas não estamos aqui a aprender nada, não é? Portanto, eu quero dar um salto, eu sei mais do que isto, era essa a ideia? Não, eu ainda... se calhar eu poderia dizer eu sei mais do que isso, porque o meu nível de ignorância era mesmo profundo. Ainda não tinha tido a minha epifania do não sei, portanto eu podia ter essa soberba. Mas o que eu digo eu diria assim, eu desde o princípio, por exemplo, no 12º ano já faltava muitas aulas, no 11º também, e quando cheguei na universidade tu precisavas de um bocado, e pronto, o 12º era tão fácil, não é? Que tu nem precisavas ir às aulas para fazer as aulas. Mas quando cheguei à universidade... A exigência é outra. Eu acho que precisavas de pelo menos ir a meia dúzia de aulas, percebes? Eu nem ia a isso. E depois tinha que dizer, vou agora fazer um exame, mas eu não fui às aulas, vou agora estudar tudo, não tinha vontade. Estava numa fase da vida diferente onde era preciso vontade para querer fazer as coisas. E que foi uma coisa que eu descobri, a motivação é tudo, mas a motivação muitas vezes vem das coisas que também tu gostas de fazer, não é? Há pessoas que têm disciplina, e eu hoje tenho um nível de disciplina diferente, mas quando tinha 18 anos a minha era só motivação. Funcionava com motivação, não funcionava com disciplina. E o que é que fez a diferença? Desde só da fase da motivação para passar para a fase da disciplina? O que fez a diferença foi quando eu comecei então a minha vida profissional, comecei a perceber que era muito mais difícil do que a escola. Muito mais. E quando casei e tive o meu primeiro filho, acho que caí na real e disse, isto já não tem a ver com motivação, tu tens mesmo de ter dinheiro, não é? Eu acho que foi esse momento que me fez a tal, que me mudou, não é? Que idade é que tinhas? Eu tinha, portanto, 22 anos, 23 anos. Quando tiveste o primeiro filho? Sim. Mas nessa altura já tinhas a ideia do negócio que entretanto... Já tinha feito muitos negócios e quando, não quando tive filho, mas quando a minha mulher engravidou, foi um momento que eu já estava a fazer, porque eu não tive pouco parado, tive sempre a fazer negócios e coisas diferentes, mas com aquela ideia de que toda a gente começa, que é tu pensas que sabes e teorizas e vais fazer, vais experimentar. E cometes erros. E cometes erros e adaptas. E tudo. Aprendes com os erros. E aprendes com os erros, só que eu tentava compreender o mundo. E o que eu aprendi foi que tu não precisas de compreender o mundo, só tens que navegar o mundo.
É um conceito filosófico muito diferente. Isso é interessante, nunca tinha ouvido essa. Navegar o mundo em vez de compreender o mundo. Podes explicar a quem está a ver qual é a diferença? A diferença é que nós, por exemplo, vamos falar numa coisa concreta como um negócio. Tu teorizas o teu negócio, a ideia de negócio, o que é que vais fazer, ou teorizas a tua vida, eu vou fazer este plano, vou fazer aquilo, tenho esta estratégia, e começas a executar. E quando começas a executar, tu em vez de mudares o plano para atingir o teu objetivo, tu tentas mudar o mundo para funcionar no teu plano. Percebes? É como se estivesse a navegar. Imagina, se tu tentares compreender todas as ondas, elas são tantas que tu não vais conseguir sair de lado nenhum. Então tu vais andando para a frente e vais adaptando o barco à realidade. Tu tens vento que não vês e vais sentindo o barco. Eu acho que a minha vida de empreendedor e mesmo da realidade do sucesso que eu tive tão rápido vem dessa visão de que eu assumo que não consigo compreender o mundo o suficiente para atingir um objetivo. E então não quero compreender, eu só quero atingir o resultado. E então toda a minha pessoa, tudo que me rodeia pode ser modificado. Percebes o que eu quero dizer? Ô Miguel, e quando é que te veio a ideia de fazer a Prozis? A Prozis não é uma ideia que veio. A Prozis é uma construção que nasce do processo da experimentação. Ou seja, a única coisa que eu sabia da Prozis era esta. Eu tenho que escolher um nome que não quer dizer nada. Percebes? Que não significa nada. Por exemplo, imagina, eu tinha um nome antes que era Sabores com Nutrição. Sim. Então só ia poder vender sabores e com nutrição. Então o que é que eu faço? Eu, quando apanho esta filosofia do não sei, não é? E quando assumo esta filosofia, disso, tenho que encontrar uma palavra que não diga nada, porque eu não sei o que é que a Prozis vai ser. E a Prozis foi um sistema que foi se adaptando e foi sendo construído, e ela é hoje o que pode ser, o que podia ser, desde que seja para atingir um objetivo de fornecer bens e serviços com uma determinada qualidade, com ética, com essas coisas. Mas quando tu pensaste na ideia de fornecer bens e serviços, tinhas uma ideia específica para, imagina, alimentação saudável, vitaminas... Sim, mas porque eu vinha dessa área. Mas quando tu começas o negócio, tu não podes fazer o que queres. Podes fazer o que o cliente quer. Exatamente. Ou seja, porque numa empresa pequena se tentas fazer atenção, o que quem está desse lado a ver, atenção a isto que o Miguel disse, é das primeiras grandes lições que ele acaba de dizer. Não se pode fazer o que nós queremos, temos que fazer aquilo que o cliente quer. Exato. E foi a primeira lição a partir do não sei. Não sei é o meu primeiro ponto filosófico. Sim. O não sei é muito profundo, tem muita profundidade. E a primeira lição que eu aprendo é: eu tenho que vender o que o cliente quer e não o que eu quero. Deixa-me fazer um parênteses no processo, porque já vais explicar o resto, mas quando o não sei para ti tem uma importância muito grande, filosoficamente. O não sei é tudo para mim. É o fundamento base da minha estrutura cognitiva. Eu conheço empresários e gestores, quando alguém diz não sei, passam-se. Para ti, se o empregado ou se o funcionário, do quadro superior disser não sei, quer dizer o quê? Se ele disser não sei, eu vou ficar bem disposto. Mas depende da coisa, como é natural. Segunda lição, não sei, a importância de não sei. Ou seja, vou dizer coisas concretas como funciona. Chega alguém à minha beira e diz: Miguel, eu quero fazer isto e o caras, eu sei que mais. O que é que dizes? E eu olho para ele e não preciso responder. Ele, passado um bocado, diz: é para experimentar, não é? Estás a perceber? Porque a experimentação é que nos vai, digamos, dar a informação. Pois. Mas se eu tiver assim, tens uma atividade operacional, tens que saber qualquer coisa, como quanto é que, como é que, sei lá, uma coisa concreta, aí tens que saber, porque é factual. Claro. Nós estamos a dividir, uma coisa é factos, outra coisa é... Exatamente, ideias, planos. Mas nunca te aconteceu, por exemplo, alguém trazer uma ideia e tu dizer isto é um absurdo? Eu nunca digo o absurdo. A única coisa que eu posso dizer é: eu já experimentei uma coisa muito parecida, tirei estas conclusões e eu acho que por aí não vale a pena. Porque já estive muito perto daí. Agora, há ideias que podem ser certamente absurdas, mas se fossem até logicamente incorretas, não é? Imagina que vens com uma ideia, mas normalmente as pessoas vêm com ideias com alguma lógica. E já te aconteceu neste processo, de pouco mais de 10 anos, 15 que fez agora 15 anos. 16. 15 ou 16 anos. 16? Já estou velhinho agora. Eu devia saber isto. Meia culpa. Não tens que saber. Mas aconteceu-te nestes 16 anos alguém chegar ao pé de ti e dizer assim: olha, tenho aqui uma ideia.
e tu no íntimo pensas assim, pá, se calhar não vai funcionar. E depois saiu uma surpresa. Tantas vezes. Não vai funcionar. Não sei se alguma vez me aconteceu uma ideia. Já me aconteceu ideias que eu. Assim, vamos imaginar como é que quando me traz uma ideia, o que é que eu sinto logo? Qual é o meu raciocínio? Traz uma ideia. A probabilidade de sucesso para mim está abaixo dos 10% de qualquer ideia. À partida. À partida. Portanto, eu já não estou assim muito motivado, não é? Mas sei que eu tenho que operacionalizar e tenho que fazer. Depois eu digo assim, esta ideia, o que é que vai fazer? Mesmo que não funcione, traz alguma coisa de bom. Por exemplo, a pessoa do outro lado experimentar, a pessoa do outro lado ficar mais motivada, tanta coisa que pode acontecer. Posso pensar, por exemplo, e se funcionar, isto integra-se no nosso modelo atual e na estrutura atual e pode ter alguns benefícios estratégicos e pode nos levar para um sítio. Normalmente eu gosto de ideias que me colocam numa posição onde são ideias muito difíceis de concretizar, mas concretizares tu ficas com uma vantagem competitiva muito grande. E a Prozis é isso. A Prozis é uma máquina que não dá hipótese. Porquê? Porque nós fizemos muito investimento a longo prazo, muita estrutura a longo prazo, não é? E eu essas são as que gosto mais. Muitas vezes traz-me ideia para ganhar mais dinheiro, mas eu não quero, nós não precisamos de mais dinheiro. Nós precisamos é de futuro, é uma coisa diferente. Seja, e qual é a diferença entre uma coisa e outra? O dinheiro é para agora, o futuro é para depois, não é? Ou seja, esta empresa sempre foi administrada... Isso é uma coisa rara. Eu raramente ouço alguém dizer assim, nós não precisamos de mais dinheiro, precisamos de futuro. É muito raro encontrarmos isso. É, mas isso só pode estar nessa condição quando já resolveste a questão do dinheiro. Pois, é verdade. Não é? Repara, eu no princípio tinha que me preocupar com os próximos 3 dias. Passado uns anos, preocupei-me com os próximos meses. Mas o que nós fazemos é, quanto mais estrutura e capacidade temos, mais nos deslocamos para o futuro. Deixa-me voltar ao início, tu há bocado dizias assim, isto era a minha área, onde eu estava, onde eu conhecia, que era alimentação saudável. Gostava de fazer na altura. Mas porquê? Eu fui para essa área porque me interessava muito, ou seja... Mas era algum interesse pessoal? É, interesse pessoal. Ou seja, eu quando era novo ainda sou um bocado tipo meio hipocondríaco, não é? Tu tens 38 anos. Não, tenho 40. Mas agora mudei 40. a minha data de aniversário. Então... Eu mudei, agora faço anos, porque eu saltei um ano, porque assim, eu mudei a minha data de nascimento e agora é a minha data de fundação. Por causa daquele tema do aborto, lembras-te? Exatamente. Agora, já lá vamos. Comemoro os meus anos no dia da minha fecundação, que é 2 de junho, está quase a chegar. Eu escolhi, de forma arbitrária mais ou menos, quero fazer anos aqui. E agora, porque foi aí que apareceu o primeiro ADN do Miguel, foi nesse momento, não foi quando nasceu. Exatamente. E é isso que eu quero comemorar. Qual é que foi a primeira vez no universo que aparece o ADN do Miguel, que é único? E o teu também, e qualquer ser humano aqui, nunca mais haverá tempo no universo para aparecer ninguém como eu estou. É uma coisa incrível. Já vamos voltar a essa questão daqui a bocadinho. A pergunta era? A pergunta era, tu decides ir... portanto, vou fazer 41 anos depois da minha fecundação. Muito bem. Tu decides ir para esta área porque era um interesse pessoal. Era um interesse pessoal, ou seja, eu era uma pessoa que se preocupava com a saúde, porque eu era meio hipocondríaco, ainda sou, tenho sempre 2 ou 3 doenças a rolar. Mas eras hipocondríaco ou tinhas mesmo doenças? Não, hipocondríaco, sente os sintomas, mas não tem doença. Ou seja, é uma característica... Muita gente é assim, só que não assumem, então andam sempre de médico em médico. E a cura para ti foi... A cura para mim foi um processo difícil, custou muito e precisei de muitos anos, mas a questão é, eu interessei-me pela área da nutrição. Porque quando não tens nenhum problema de saúde, então tentas comer bem para não ganhar nenhum problema de saúde, tentas ter um estilo de vida porreiro. Eu quando comecei a estudar, eu assustei-me. Eu disse, ninguém sabe nada, tipo, os médicos não percebem nada, e estamos a falar há 20 e tal anos atrás, não havia nutricionistas praticamente. Era uma profissão nascente. Era uma nascente, ninguém sabe nada, tipo, eu ando na internet e encontrei uma coisa chamada whey, que as pessoas consumiam whey ao pequeno almoço, o que é isto? Nem em Portugal só... Proteína. E o que é isto? Estás a ver? E depois comecei a estudar e gastei algumas milhares de horas e formei-me muito profundamente em nutrição. E então comecei, sempre que estudava uma área dizia, mas isto, tipo a ciência, o consenso científico não é o que eu estou a aprender. E depois exaltava para outra área e dizia, o consenso científico não é o que eu estou a aprender. E no negócio também o consenso científico, entre aspas, não é o que eu estou a aprender. Ou seja, comecei a ficar muito cético. E então, mas porquê é que estou na nutrição? Por causa de...
Então interessei-me por essa área, pelos produtos, e era a agricultura biológica. Eu fiz agricultura biológica há 20 anos, imagina. Se hoje é cedo, imagina há 20 anos. Era mesmo cedo. Lá está, tens de estar no sítio certo com a atividade certa. E como é que tu transformaste essa ideia e essa preocupação com a nutrição saudável num negócio? Pronto, depois eu tentei várias coisas e o meu pai ajudava-me, e depois eu não tive sucesso, porque era cedo demais, e em outras atividades que eu fiz. E depois aconteceu esta cena de ter ganhado dinheiro. E então, no momento que, vamos chamar, eu não sou idiota, não é? Há pessoas que têm o seu negócio, nem estão a dar por ela que não é viável, e vão até ao fim, e vão à falência, porque não fazem as contas, pronto. Eu podia não saber, mas pelo menos quantas eu sabia fazer. Eu sabia que, se tu quero fazer um negócio com alguma viabilidade interessante, eu vou ter que, tenho que ganhar, tenho que produzir mais lucro. Isto não é suficiente, isto aqui não é um negócio, isto é pagar uma ordenada, percebes? E então eu fui vendo isso, então chegas a um momento em que diz assim, será que vale a pena o teu negócio? Eu, se calhar trabalhar para alguém ganhava mais dinheiro. E isso foi a primeira vez que eu pensei em trabalhar para alguém, porque a minha ideia como jovem, como criança, era o que queres ser quando fores grande. Sim. Era fazer negócio. Ou seja, já não sei se é comum agora, na altura não era. Na altura, em todas as pessoas que eu conhecia, eu era o único que dizia que queria fazer negócios. Os outros queriam ser... Queria trabalhar para outras pessoas ou para outras empresas? Não, queriam ser jogadores de futebol, queriam ser astronautas, essas cenas. Eu não, eu quero fazer empresas, não sei porquê. E então, nesse momento eu pensei, será que eu não consigo fazer isto? Porque, por exemplo, a facilidade que eu tinha na escola, será que não se traduz em sucesso? Será que o componente de sorte tem mais impacto do que eu estava à espera? Será? Tanta coisa, não é? E então eu, naquele momento, disse, não sei. Mas foi um não sei diferente, não foi um não sei foi um não sei, mesmo não sei, estás a ver? Depois ficas semanas de rastros porque destrói toda a tua estrutura cognitiva. E autoestima? E autoestima, destrói tudo que tens, tudo. E fui-me construindo do zero. Um bocado assim como... E como é que tu pegas... Então a partir dali adaptação total, não há limites. A Prozis vendia nutrição, produtos biológicos, não era a Prozis, era outra empresa. Daí fui vender nutrição, vejo que as pessoas têm interesse em nutrição, vou para a internet, ou seja, depois é uma espécie de uma... Vai saltando de ponto em ponto. De ponto em ponto, sempre saltando até... E sempre tendo em conta aquilo que é o interesse do consumidor e do cliente. E sempre produzindo o máximo de valor possível. No princípio, o único valor que eu conseguia fazer era vender o mesmo produto por menos dinheiro e entregar-te rápido em casa. E durante muitos anos foi isso. Foi cada vez mais produtos, cada vez mais rápido. Depois chegámos a uma fase em que começámos a produzir os nossos próprios produtos, onde produzimos muito mais valor. E agora estamos a entrar na fase onde, no próximo ano, só vamos vender os produtos que nós produzimos no nosso parque industrial. Que é uma cadeia. Uma cadeia fechada. Mas quando digo produzir é tudo. Nós fazemos o frasco, a tampa, o sleeve, nós imprimimos, desenhamos. E porquê, Miguel? Eu reparei isso, já visitei 2 ou 3 fábricas, reparei que estão a transitar para aí. Porquê? É uma boa pergunta. É uma questão de valor ou é o controle de todo o processo de maneira que responda àquilo que são os objetivos da empresa? Eu posso, se calhar, explicar porque é que comecei a ir para aí, porque é que começámos a seguir essa direção e depois a que conclusão é que chegamos. Portanto, nós decidimos ir para esse processo de fazer coisas, cada vez mais coisas, porque os outros não faziam de forma competente, na nossa visão. Imagina, nós estávamos a produzir numa fábrica e dizíamos, olha, vocês vão estocar o nosso produto. E ligávamos e eles não sabiam quanto produto nós tínhamos. E não pode ser. Então, a primeira vez que fomos fazer foi dizer assim, pessoal, é assim, se calhar até vai ficar mais caro, mas vamos produzir nós. E como começa é giro, é engraçado que é, como é que vamos fazer uma fábrica quando nunca tiveste uma fábrica? É verdade. Como é que fazes? Mandas vir a primeira máquina... Não é? Manda-se vir a primeira máquina e o pessoal diz, que máquina é que vamos comprar? Eu, qualquer uma. Ele, mas qualquer uma como? Eu, comprar mais barata, manda vir. E ela vem, depois olhamos para ela. E foi assim. E já tinhas estudado o processo, a logística ou não? Ainda não tinhas chegado a essa fase? Já tínhamos, que a fábrica é um processo que vem depois já seres muito bom a operacionalizar a logística. A logística foi também, tem muitas histórias, não é? Como é que se fez a logística, que é muito evoluída e muito interessante, e é a adaptação. Eu aproveito para dizer ao espectador que tem toda a razão, Miguel. Eu já visitei 2 ou 3 fábricas e estou impressionado com a logística da Prozis. É uma coisa, nós somos os reis da logística, não há hipótese. Foi aí que começámos e não... E começaste a produzir primeiro em Portugal e depois foste lá para fora? Não, nunca produzimos, só mais tarde é que produzimos em Portugal. Portanto, começou primeiro lá fora? Produzíamos lá, arranjávamos forças, aqui não havia nenhuma fábrica dessa área.
Depois havia uma, depois chegámos a fazer aqui também, comprimidos havia, farmacêuticas, não havia tipo pós, isso não havia, fazíamos lá fora. E quando te meteste, por exemplo, nos comprimidos, nunca tiveste receio dos processos? Porque aquilo é uma coisa que tem a ver com saúde. No princípio não há problema, porque tu vais contratar um laboratório, eles é que vão tratar de todas essas questões, tu só tens é que... Eu continuava a fazer o mesmo trabalho, que era o que é, que era estocar e entregar. Quando passas para a produção, aqui aí as coisas mudam completamente. Aí já é uma liga diferente. Mas quando nós fomos para aí já éramos uma empresa a sério, não éramos uma empresa a brincar. Miguel, e tudo isto foi feito com autofinanciamento? Sim. 100%. Zero dívida? Não, com dívida, com apoio sempre dos bancos. Okay. O nosso negócio é capital intensivo. Imagina, estas fábricas todas, os edifícios, tudo isto custa muito dinheiro. Mas uma dívida que é eficiente, ou seja, o que é que eu quero dizer? Teres um negócio sem dívida, muitas vezes pode não ser eficiente em termos de gestão de recursos. O banco cobra muito pouco pelo juro. E tu... Desculpa, ouviu esta parte ou não? Miguel, vou pedir para repetir. O banco cobra? Muito pouco. O banco é incrível, a banca é uma coisa incrível. Ou seja, não há nada mais barato que o banco. Diz-me um tipo de financiamento mais barato que o banco. Não, eu não conheço. Pois não, porque não há nada que seja parecido. Daquele lado há muita gente que diz exatamente o contrário. Por isso é que estou a realçar este ponto. E se o banco não te empresta dinheiro é porque provavelmente não devias ter dinheiro. Ora, esse é que é o ponto. É que a questão do risco é fundamental. Eu costumo dizer uma coisa, já agora é para quem está desse lado, é que quando o banco começa a facilitar no crédito, eu tiro o meu dinheiro do banco. Quando o banco começa a subir demasiado taxas de juros dos depósitos, eu tiro o meu dinheiro do banco precisamente porque essa questão que o Miguel está a dizer é uma questão do risco. Miguel, e como é que convenceste os bancos num negócio que não é, tinha tradição em Portugal, onde tu estavas a começar? É tudo muito fácil, ou seja, isto tem 15 anos, 16 anos, primeiro emprestam-te 5 mil euros, depois emprestam-te 50 mil, ou seja, o banco, isto é tudo história, isto é tudo criar uma relação. Repara, se tu estiveres a operar com alguém, tiveres-lhe a emprestar dinheiro, ele vai-te sempre pagando e tu vais ver na empresa dele, vês como é que funciona, tu ganhas confiança. Nós temos sempre acesso a um crédito muito, muito barato, por razões óbvias, não é? Uma empresa incrível, super rentável, bem organizada, com esta história fantástica. Claro que a banca para nós contabiliza um risco muito baixo, não é? E a quantidade de endividamento também é muito baixo. Mas é uma história. E tem a ver com essa relação que se vai criando e essa disciplina, não é? E tu aos poucos começas a diversificar para outras áreas, não é? Só alimentação saudável, nutrição? Sim, experimentamos de tudo, ou seja, e estamos a chegar ao nosso modelo finalizado, estamos mesmo no fim, que é o processo de industrialização, produção, ou seja, basicamente há alguns anos inventei um chamado um sistema de verticalização 4.0. E o pessoal diz, Miguel, o que é isso? Eu não sei, mas soa bem. Não é? E escrevi isso na prosa, está lá escrito na cena do quem somos, não sei o que mais. Hoje descobri porque é que é 4.0, passado 4 ou 5 anos. É um sistema vertical 4.0, porquê? Porque primeiro temos o desenvolvimento do produto, depois temos a produção, depois temos o sistema de distribuição, não é? E depois temos o sistema de apoio ao cliente que vem a seguir. Ou seja, tudo é feito por nós. Claro que aqui ainda tem muitas mais coisas, publicidade, software. E a Prozis trabalha isso muito bem. De publicidade, a promoção, o software. Trabalhamos bem. Bom, quando tu chegas à fase em que começas a ganhar dinheiro, e portanto tens essa parte resolvida. Sempre ganhamos dinheiro. Sim, mas... Só ganhávamos era pouquinho. Pois, lá está. Eu digo é quando começaram realmente a ganhar dinheiro a sério. Sim. Tu mudas de filosofia ou começas a olhar para o futuro de maneira diferente? Não, quanto mais dinheiro ganhas, mais te podes dedicar ao futuro, não é? Portanto, nós agora na Prozis, a visão da Prozis é... e depois dá muito mais trabalho, porque assim, enquanto estás a copiar os outros é fácil, porque os outros vão errando e tu vais corrigindo, não é? Quando estás à frente, tu é que tens que inovar, não é? Então tu tens que começar a trabalhar 5 anos, 6 anos, eu vou fazer isto e tal, eu vou gastar este dinheiro todo porque depois vou estar à frente. Ou seja, é um plano muito mais a longo prazo. E o lucro serve para isso, serve para expandir e para ter um futuro. E tu estás nessa fase agora a começar a pensar os próximos 5 e 6 anos? Sim, sim. Nós já não pensamos em 5 anos até. Ou seja, o nosso negócio, se parássemos agora, nós tínhamos negócio, sei lá, muitos anos. Nós agora estamos a pensar como é que nós fazemos o quinto império.
O Quinto Império é uma expressão que eu estou a ouvir logo na primeira conversa que tive contigo. A sério? Já falámos disso, não? Falámos do Quinto Império. Porquê é que tu insistes no Quinto Império? Eu insisto no Quinto Império porque a minha experiência da Prozis é muito parecida com o que aconteceu com a navegação dos portugueses. E o Quinto Império é uma profecia de Fernando Pessoa. É verdade, Fernando Pessoa. E eu acho incrível e eu acho absolutamente mágico aquilo que está escrito e eu identifico-me com aquilo e então apoderei-me daquela profecia para tornar a vida mais spicy na Prozis. Estás a ver? E sei lá, será que é possível? Tipo, eu não tenho dúvidas que a Prozis vai ser uma empresa grande, só mesmo se acontecesse uma desgraça. Já é uma empresa grande. Sim, para Portugal é, mas para o mundo ainda não. Ou seja, eu vejo claramente o caminho para alguns bis de faturação, sem dificuldade nenhuma neste momento. Eu ouvi bem, alguns bis de faturação? Sim, sim. Mas eu queria uma coisa tipo, Quinto Império tem que ser assim uma cena imperial, estás a ver? E eu acho que o sonho comanda a vida, não é? E vamos nessa, vamos fazer, mas nós estamos a falar de uma empresa portuguesa que não dá hipótese a ninguém no estrangeiro, é preciso ter a noção. Ou seja, eu não estou a falar de nós somos os maiores, nós arrebentamos os alemães todos, estás a perceber a cena? É tipo, não há concorrência. Ou seja, não é um problema do meu bairro aqui, é à escala global. Não. E é uma coisa pequena. Ou seja, como é que uma empresa tão pequena consegue ser assim? Porque nós nunca quisemos muita faturação rápida, não temos pressa. É tudo estrutura. Futuro. Estás a ver? Portanto, eu só com o que tenho atualmente já consigo ver que, isto vai ser, ou seja, não é fácil alguém fazer frente. Essa expressão que tu utilizaste agora, arrebentámos com os alemães. É só figurativa. Não, é óbvio, mas há muitas empresas que gostavam de fazer isto e não conseguiram. O que é que tu achas que fez a diferença? É esse pensamento de, primeiro, não damos hipótese aos nossos concorrentes, disseste tu. Sim, exatamente, não temos concorrentes, não tem a mínima hipótese. Ou seja, porque eles não têm a estrutura que nós temos. Mas é a estrutura ou é a visão? Tu, para teres estrutura, tens de ter visão. Sim, é verdade. E no princípio era teorização. E pessoal, vamos por aqui. Se funcionar, vamos imaginar. E será que dá? Se não der, olha, se paciência, vês os outros rápido a ir, com uma pressa, e toda a gente quer fazer da mesma forma. Formas copiarem-se uns aos outros. Não, vamos por aqui. Claro que quando se revela que tu tens razão, e é factual, e já não é imaginação, quando oficialmente não tens concorrência e eles não conseguem competir contigo de nenhuma maneira. Imagina, tens uma equipa de futebol que não dá hipótese. Tu aí dizes, pronto, eu tinha razão, e sentes-te bem e porreiro. Só que os outros assim, agora vamos copiar. E um gajo ri-se. Boa sorte. Boa sorte porque demora muito tempo. Não é questão de capital. É tempo. É de estrutura de equipa, de contar as pessoas certas para uma mentalidade específica. Esta empresa tem muitas características que são diferentes das outras. O tipo de recursos humanos que eu preciso são diferentes, porque a metodologia é diferente. Eu não posso ir buscar pessoas à universidade. Elas não têm o conhecimento para operar aqui. Elas têm o conhecimento para operar nas empresas que usam aquela estrutura. Ou seja, percebes? É um bocado diferente. Você está com a conversa imperdível desta semana e se até agora pensou que eu estava a fazer um frete ou um favor a quem é o parceiro da Prozis, já se deve ter enganado, não é? Isto é uma conversa profunda e é uma conversa interessante. Isto é que é interessante, isto é que importa, é que você desse lado tenha acesso a conhecimento e informação que faça a diferença para a sua vida. Daí o meu pedido de entrevista ao Miguel. Miguel, tu agora tocaste num aspecto fundamental. Quando começaste a crescer, falaste de estrutura, isto implica pessoas. Como é que uma pessoa que está com o negócio nascente começa a contratar gente de altíssima qualidade? Tu tens técnicos e gente de poder de decisão com um nível muito elevado. Como é que convences estas pessoas? Eu acho que eu convenço bem as pessoas. Ou seja, no princípio, agora é fácil. Agora é para meninos, não é? O que a Prozis é, o que representa, tu entras aqui... Agora é fácil. Agora é fácil. O dinheiro que tens, ou seja, tu contratas basicamente quem quiseres. Pois é. Mas na altura, curiosamente, agora o tipo de pessoas que nós precisamos, elas nem são compatíveis com o sistema normal de pessoas que existe. É curioso, já nem precisamos. Mas, ou seja, nós já nem nos preocupamos com isso. Mas no princípio era muito, sei lá, eu precisava de software e por exemplo, o nosso CEO atual, eu chegava à beira dele e dizia, este gajo tem uma boa energia, é trabalhador, ele está subaproveitado. Queres vir trabalhar para a Prozis? Eu compro a tua empresa, vens para aqui, trocámos umas ações, umas cenas assim.
Houve algumas coisas que foi assim, outros foi, já tinha um bocado mais de dinheiro, compra a tua empresa, fechamos a tua empresa, vens trabalhar para aqui. Ou seja, é quase sempre gente que já trabalha, porque assim, esta cena não nasce com... o mais importante é o conhecimento, não é? Ou seja, e o pessoal diz, Miguel, como é que fizeste a Prozis? O Miguel de agora, não é? Era a mesma pessoa de há 15 anos atrás. Ou seja, o que é que eu quero dizer? Sabia menos coisas, mas tinha a mesma capacidade de velocidade de aprendizagem, tinha a mesma conjunto de características. Percebes o que eu quero dizer? Ou seja, é preciso a pessoa certa, é preciso as pessoas certas, e fomos usando estratégias diferentes de angariação dos recursos humanos, e mais importante, fomos descobrindo o tipo de recursos humanos que nós precisávamos para fazer a nossa estrutura que se enquadrassem nesta filosofia. As pessoas pensam que precisam de todos os clientes, as pessoas pensam que precisam de todos os tipos de funcionários, e isso é mentira. Tu tens que perceber o que é a tua empresa, o que é a tua estrutura, e tens que perceber que tipo de pessoas tu precisas para a tua estrutura. Elas não são boas nem más. Existe um tipo de pessoas que funciona aqui e outro que não existe. Nós temos uma cena que é quando as pessoas vão embora, eu disse para meter uma cena que é assim, escreve aí quando há o e-mail, dizer que as pessoas vão embora, escreve: a Prozis não é para todos, boa sorte. E o pessoal fica muito chateado e não sei o que mais. Mas aquilo é de coração. O que eu quero dizer é, a Prozis não é para todos, não é para todo tipo de pessoas. Não é de forma uma pessoa arbitrária que vem para aqui trabalhar. Eu preciso de um processo, de uma estrutura intelectual, cognitiva, de valores específica para trabalhar num sítio específico da Prozis. Então eu procuro essas pessoas, e muito de toda a cultura que eu faço na empresa é para atrair um tipo de pessoas e afastar outro tipo. Quantas pessoas é que já tens? E quando digo boa sorte é de coração, atenção. Eu acredito que sim. Não é boa sorte. Já te conheço é mesmo de coração. Isso. Quando um empregado bem, Miguel, encontrei um sítio para trabalhar, dou mais dinheiro, não sei o que mais, eu fico super contente. Da mesma forma que eu vou buscar funcionários às outras empresas e pago-lhes mais, quem vier aqui buscar e lhes pagar mais e arranjar, e se eu não conseguir, se eu achar que essa pessoa não produz valor suficiente aqui para eu ficar com ela, não é? Fico muito contente, porque o importante no fim são as pessoas, não é? Exatamente. Coisas. Quantas pessoas é que já trabalham no Prozis? Eu acho que são 1.300 ou 1.400. Já é muita gente. É muita gente. Vamos ver. Bom, como eu tinha combinado com o Miguel quando começámos a conversa, se fosse uma coisa que tivesse a ser chata, a gente terminava logo. Se fosse uma coisa que estava a ser interessante como está a ser, fazemos uma primeira parte e depois voltamos para uma segunda parte. E é esta primeira parte que nós vamos terminar agora, para voltar daqui a pouco com a segunda parte deste programa. Até já.